Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou ensinar como resolver uma equação exponencial de 3 elevado a x igual a x elevado a nona. É uma equação exponencial básica, só que a gente precisa estar atento a alguns detalhes que aparecem dentro da equação, ok? Equação exponencial, ela aparece muito em concursos como a ESA, EPICA também gosta muito de utilizar a equação exponencial e algumas provas de admissão para faculdades diversas. Aqui no Brasil, acho que a UES usa muito a equação exponencial. Quando a gente se depara com um exemplo desse, 3 elevado a x igual a x elevado a nona, a gente fica confuso, porque realmente é um exemplo que, do jeito que está, é impossível de se resolver, já que nós temos uma incógnita de um lado, sendo o expoente de outra, e a incógnita de outro sendo elevada por uma constante. E não pode ter isso segundo as regras da potencialização, ok? Então, o primeiro passo para se resolver uma equação exponencial desse tipo é deixar um lado sendo somente uma constante e o outro lado sendo somente uma incógnita. Para fazer isso, nós temos aqui 3x elevado a x a nona, né? Os dois são a igualdade. Então, seguindo o princípio da potencialização, nós podemos fazer o seguinte: qualquer número que esteja elevado a uma constante, pode ser qualquer um, vou colocar aqui, por exemplo, 3, e esse número que está sendo elevado ao cubo for elevado a outro número, também uma constante aleatória ou não, por exemplo 5, os dois números eles se multiplicam, certo? O 3 se multiplica com o 5, fazendo o x ser igual a 3 vezes 15, né? X elevado a 3 vezes 15, 3 vezes 5, que dá 15, certo? Essa é a primeira regra da potencialização que a gente vai começar a utilizar aqui para poder resolver a nossa questão, ok? Bem, utilizando essa regra, nós precisamos de um número que ou tire a constante do 3 ou tire a constante do 9, ok? Vamos preferir por tirar a constante que está no x, ok? Então vamos tirar o 9 de cima do x. Para isso nós precisamos multiplicar os dois lados, já que é uma igualdade, por 1 sobre 9, já que pela lei 9 vezes 1 sobre 9 é igual a 1. Isso retira a potencialização que a gente quer, ok? Então, nós vamos pegar 3x, 3 elevado a x, igual a x elevado a 9, e vamos multiplicar os dois lados. Multiplicar não, elevar os dois lados a 1 sobre 9. 1 sobre 9, 1 sobre 9. A partir de agora, nós vamos poder multiplicar os dois lados, tanto 3 elevado a x quanto x elevado a 9, por 1 sobre 9. Ficando, então, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 elevado a x vezes 1, dá x sobre 9, igual a x elevado a 9 vezes 1, 9, 9 sobre 9 dá 1, ok? Aqui
nós já temos a nossa base, ok? Então, nós temos que aqui o x ele ficou sozinho, o elevado a 1 aqui, ele não importa pra gente agora, então o x ele ficou sozinho de um lado. E o 3 ele tá elevado a x sobre 9. A partir desse momento, nós vamos pegar e nós vamos elevar o x de novo a um número para tirar o 3. Nós vamos elevar o 3 de novo a um número para tirar o x da potencialização dele, ok? Para isso, nós vamos poder elevar esse número, o 3, a 1 sobre x, usando o mesmo conceito que a gente fez aqui no início sobre 1 sobre 9. Nós vamos poder fazer a mesma coisa com x para tirar o x da parte do 3 e a constante ficar só de um lado para a gente poder resolver a equação. Então nós vamos ter que 3 elevado a x sobre 9 elevado a 1 sobre x, porque o x que está elevando o 3, ele vai multiplicar com o x que está elevando a equação toda e eles vão se cancelar. Por ser uma igualdade, se eu faço de um lado, obrigatoriamente eu vou ter que fazer do outro. Então x elevado a 1 sobre x. Multiplicando os dois, a gente vai poder cortar o x de um lado e aqui vai ficar 3 elevado a 1 sobre 9 igual a x elevado a 1 sobre x. A partir de agora, eu peço que prestem atenção, porque essa é a parte que muitas pessoas erram, ok? A gente vai utilizar conceitos um pouquinho mais difíceis, mas que de se entender ainda é fácil, ok? Eu peço atenção porque para errar nessa parte aqui é muito fácil. Nós temos 3 elevado a 1 sobre 9 igual a x elevado a 1 sobre x. Se nós vermos assim, é quase semelhante à nossa igualdade, ok? Se a incógnita fosse x elevado a 1 sobre x ao quadrado, então nós já teríamos a resposta. Porém, como não é, nós precisamos transformar esse 3, né, nosso lado constante, 3 elevado a 1 sobre 9, e o número que seja um número elevado a 1 sobre o mesmo número, ok? Para isso, nós vamos utilizar aqui um conceito também da potencialização, onde um número, quando ele está sendo elevado a outro, ele também pode ser multiplicado a outro número. Por exemplo, 3 elevado a 6, ele pode ser potencializado, né? Ele pode ser elevado a 8. E os dois números, vou utilizar aqui outra caneta, e os dois números, eles trocam de lugar. Por quê? Porque, segundo a regra da potencialização, eles ficam a mesma coisa. Os dois eles vão multiplicar-se igualmente. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, nós temos que 3 elevado a 8 elevado a 6 é a mesma coisa que 3 elevado a 6 elevado a 8. Ok? Os dois eles ficam a mesma coisa. Utilizando esse conceito, a gente pode continuar aqui a nossa conta, ficando com 3 elevado a 1 sobre 9 igual a x elevado a 1 sobre x, e nós temos que elevar as duas partes a um número que deixe o 9 igualmente ao número que ele está elevando. Porém, nós não podemos mudar o outro lado da incógnita. Para isso, a gente percebe que 9 vezes 3 é 27. E 3 elevado a 3 também é 27. Tirando isso da mente, nós percebemos que nós vamos ter que, alguma hora, multiplicar a nossa equação vezes 3. Né? Nós vamos ter que
elevar a nossa equação a 3. Porém, se eu fizer só isso, se eu elevar aqui a nossa equação a 3, o outro lado ele também vai ser elevado a 3. E nisso a nossa proporção vai ficar desigual. A balança, né? A balança, ela tem que ficar igual dos dois lados. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 3 elevado a 1 sobre 9. Vou elevar a 3, igual eu falei. Porém, para não ter que elevar a mesma coisa do outro lado, eu irei elevar tudo isso a 1 sobre 3. Concorda comigo que agora o 3 ele vai se cancelar com 1 sobre 3 aqui, ficando somente 1 sobre 9? Então, entre aspas, a nossa equação ela não mudou. Ela continua aqui a mesma. 3 elevado a 1 sobre 9. Se eu faço de um lado, automaticamente eu terei que fazer aqui do outro, né? Elevado a x, elevado a 3, elevado a 1 sobre 3. Porém, aqui entra o conceito que eu falei para vocês anteriormente, que o número que está elevando fora, ele pode trocar com o número que está elevando dentro. E nisso, a gente faz essa troca, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, o número, ele fica o mesmo. A gente pode fazer isso aqui, nós devemos fazer isso aqui, para poder obter o resultado. Nós podemos fazer com que 3 troque o 1 sobre 9 com 3 que está fora. Então, 3 que está aqui fora, ele entra para dentro trocando com o 1 sobre 9, indo para fora. Ok? A partir desse momento, nós vamos ter que 3 ao cubo, porque o 3 que está aqui fora ele veio para dentro, elevado a 1 sobre 9, elevado a 1 sobre 3, é igual a x elevado a 1 sobre x, elevado a 3, elevado ao cubo, né? Sobre 1 sobre 3. Aqui, eu já vou cortar o nosso x da incógnita. Por quê? 3, né? X elevado a 1 sobre x ao cubo elevado a 1 sobre 3. Multiplicando esses dois lados aqui, eles se anulam, formando 1 e ficando somente x elevado a 1 sobre x, que é o que a gente tinha aqui já no início, ok? Então, na parte direita da igualdade, eu posso escrever somente como x elevado a 1 sobre x. E agora que a mágica acontece, já que no lado esquerdo nós temos 3 ao cubo elevado a 1 sobre 9 elevado a 1 sobre 3. 3 ao cubo, né, agora vê a mágica, 3 ao cubo é 27. É 27 elevado. Utilizando a regra da potencialização, 1 sobre 9 ele vai multiplicar com 1 sobre 3. E aqui, matemática básica. 1 sobre 9 vezes 1 sobre 3. Deixa o 1 em cima, intocado. E multiplica as bases. 9 vezes 3, 27. Então, eu quero que vocês percebam que 1 sobre 9 vezes 1 sobre 3 é 1 sobre 27. E aqui a gente fez a nossa igualdade. Se nós olharmos bem, 27 elevado a 1 sobre 27 é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre x, pois o número está sendo elevado ao inverso do mesmo número. Então, nós temos aqui a nossa resposta.
A nossa resposta então é que x é igual a 27. Ok? Recapitulando, nós pegamos o nosso número 3 elevado a x igual a x elevado a nona. Nós pegamos e nós tiramos a incógnita do lado esquerdo. Ou digo, nós tiramos a constante do lado direito, né? Nós tiramos o 9 do lado direito, ficando somente 3 elevado a x sobre 9 igual a x. Depois nós tiramos a incógnita do lado esquerdo, nós tiramos o x do lado esquerdo, deixando uma parte somente constante e outra parte somente incógnita, ficando 3 elevado a 1 sobre 9 igual a x elevado a 1 sobre x. Depois nós multiplicamos os dois lados ao cubo e depois multiplicamos a 1 sobre 3, ok? Onde o lado da incógnita, o lado direito, ele continuou o mesmo, porém a gente utilizando a regra da potencialização, onde o número que está fora troca com o número que está dentro, nós fizemos que 3 elevado a 1 sobre 9 ao cubo elevado a 1 sobre 3 ficasse 3 ao cubo elevado a 1 sobre 9 elevado a 1 sobre 3, cujo resultado é 27 elevado a 1 sobre 27. Como o outro lado, o lado direito, ele continuou o mesmo, então nós temos que x é igual a 27. Vindo aqui para o lado, nós temos aqui as nossas opções. Letra A, 25. Letra B, 8. Letra C, 27. Letra D, 9. Letra D, E. Letra E, 3. Sabendo agora, x igual a 27, então a resposta é a letra C, 27. Não é uma questão difícil, é uma questão fácil, porém que demanda atenção e muita matemática básica envolvida, ok? É uma questão que cai na ESA, na EPICA, na UES cai muito e em outros vestibulares, ok? É uma questão fácil, porém que exige atenção. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.